Olá, caríssimo aluno. Dessa vez estamos aqui para revisar uma parte de geografia física. Nosso conteúdo é escala de mapas. A escala do mapa é, na verdade, uma relação matemática que existe para que a gente possa entender a razão matemática que é a proporção de diminuição do real para o mapa. Quando eu pego algum espaço geográfico, uma cidade, ou mesmo uma casa, uma praça, ou mesmo o país, eu preciso ter uma relação de proporção entre o que é real e o que é mapeado. E essa diminuição no tamanho do real para que ele caiba em um mapa é garantida a proporcionalidade pela escala do mapa. A escala do mapa, portanto, representa a redução do real para o mapa. Nesse sentido, nós podemos encontrar em nossos mapas dois tipos de escalas diferentes: a escala gráfica e a escala numérica. Esses dois modelos de escala nós podemos ver aqui nessa tela. Dá uma olhada. Aqui nós percebemos a escala numérica, uma relação numérica de proporcionalidade que lê-se desta forma: 1 por 40 milhões. Esta mesma escala pode ser representada em forma gráfica, esta que você viu na parte inferior da sua tela. Essa escala gráfica representa a dimensão em 1 centímetro de quantos quilômetros, nesse caso, representa cada centímetro do mapa. É uma leitura direta. Vamos ver cada uma delas. Olha só, a escala gráfica ela é representada por um segmento de reta. Esse segmento de reta ele é cortado de centímetro em centímetro e apresentado ali, portanto, a distância real em uma determinada unidade, neste caso aqui quilômetros, para cada centímetro de desenho no mapa. Então por isso que eu digo que a escala gráfica é uma escala de medida direta. Porque eu vejo aqui, ora, se 1 centímetro no meu mapa equivale a 400 quilômetros, ou 2 centímetros equivale a 800 quilômetros, eu tenho uma medida direta de proporção no mapa. Então eu posso, a partir daí, realizar as minhas relações necessárias para entender quais são as distâncias reais e as distâncias mapeadas. Nesse sentido, a escala gráfica ela ajuda na hora da rapidez na leitura dos dados do mapa. Já a escala numérica, que é mais comum de aparecer nas provas, nos vestibulares e até mesmo no Enem, embora no Enem seja um pouco mais raro, ela é uma razão matemática. Então veja só, 1 por 500 mil. Essa é a forma correta de se ler uma escala, 1 por 500 mil. Mas nós sabemos que, na verdade, a gente pode fazer uma leitura diferente para que você consiga lembrar. Lembra que a escala numérica ela representa uma razão matemática. Portanto, ela é, na verdade, uma divisão. 1 dividido por 500 mil. Na verdade, nós estamos dizendo o seguinte: a realidade foi diminuída 500 mil vezes para que ela caiba neste mapa. E como é que eu vejo esta relação? Como é que eu posso ler isso aqui para não me enganar nunca na minha prova? Leia assim, ó, 1 centímetro no desenho
equivale a 500 mil centímetros na realidade. Ô Ola, essa escala numérica não tem unidade de medida? Não, não tem por quê? Porque a mesma unidade de medida que eu vou usar aqui, você vai usar aqui. Se você usou aqui centímetro, aqui vai ser centímetro também. Certo? Então, a gente pode perceber o seguinte. O numerador é sempre 1. Então é 1 por alguma coisa. E o denominador vai ser a quantidade de vezes que a realidade foi diminuída para entrar nesse teu mapa. As escalas têm vários níveis, tamanhos de análise que você tem que ficar atento. Então perceba essa relação nessa tela aqui, ó. A escala do mapa pode ser considerada uma escala grande, média ou pequena. Em geral, nas provas elas vão aparecer como escalas grandes e escalas pequenas. Eu incluí o média aqui nessa análise porque às vezes comparando as escalas entre uma e outra a gente pode variar então esse dado em grande, médias e pequenas. Vamos dar uma olhada. A escala grande é aquela que tem os menores denominadores. E por quê? Porque com o menor denominador eu vou diminuir menos a realidade para que ela caiba no mapa. E aí nós temos mais detalhes na imagem. 1 por 50, 1 por 100 são escalas que vão ser utilizadas para desenhar plantas de casa, para desenhar a escola, para desenhar o cursinho, enfim. Para desenhar esse nível de análise arquitetônico. Agora, se eu pegar uma escala 1 para 5.000, 1 para 20.000, que também pode ser considerada uma escala grande, eu posso fazer já uma praça, eu posso desenhar um bairro ou parte de um bairro, então assim eu consigo fazer um desenho com mais detalhes. Por isso é chamado de escala grande. A escala média é utilizada aí, por exemplo, em mapas topográficos. Eu vou pegar uma determinada região e vou desenhar ela com o nível de detalhamento médio. Eu não tenho um nível de detalhamento como numa escala grande, mas também vou ter mais detalhamento do que numa escala pequena. Já a escala pequena é aquela que vai ter um denominador maior. Portanto, vai diminuir mais a realidade para que ela caiba dentro do teu mapa. E assim, nós vamos ter menos detalhes desenhados no mapa. Então, quanto menos detalhes desenhados no mapa, menor é esta escala. Quanto mais detalhes você consegue enxergar no mapa, maior é a escala. Portanto, um mapa que vai representar uma rua, vai representar um pedaço de um bairro, é um mapa de escala grande. Já o mapa que vai representar o estado ou o país é um mapa de escala pequena. Nas relações de medida, nós precisamos entender e transformar essas medidas. Então dá uma olhada, nós não podemos esquecer da escala de medidas. Essa aqui, no caso, é a escala de comprimento. Se você pegar, lembra lá da matemática básica, ensino fundamental, né? Milímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Essas unidades de medidas. Nessa unidade de medidas, cada casa, cada mudança de medidas aumenta uma unidade. Então, você vai aumentar um zero. Por exemplo, 5 quilômetros, para que a gente entenda ele em metros, nós temos 5.000 metros. Se quiser saber em centímetros, nós vamos ter 500.000 centímetros. Também da mesma forma, se nós quisermos ver a unidade de área, as unidades de área, a escala de área vai milímetro quadrado, centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado e assim por diante. Neste caso, as unidades vão variar de 100 em 100, portanto, tu terá que colocar 2 zeros em cada casa. Então, se você tiver 5
quilômetros quadrados, por exemplo, e eu quero saber na escala quantos metros quadrados isso está, então de 5 para cá tem mais 2 zeros, mais 2 zeros, mais 2 zeros, então nós vamos ter um aumento aí, a vírgula vai se movimentar daqui para cá, e nós vamos ter 5 milhões de metros quadrados. Nesse sentido, tanto o de comprimento quanto a de área são importantes você retomar aí na matemática para poder lembrar as transformações necessárias para os cálculos que serão apresentados para você durante as suas provas. Vamos aos exemplos? Eu trouxe 3 exemplos para que a gente faça nesta aula. Vamos ao primeiro. Diz assim: em um mapa de escala 1 para 100 mil, a medida da distância entre dois pontos em linha reta é de 7 centímetros. Qual é a distância real em quilômetros? Vamos fazer a resolução. Olha no quadro. No exemplo 1, nós temos 1 por 100 mil de escala. No desenho, nós temos 7 centímetros de distância entre as cidades. E eu quero saber qual é a distância real entre esses dois pontos no mapa. Ora, se 1 centímetro no desenho equivale a 100 mil centímetros na realidade, vou tocar uma vírgula aqui, certo? Vamos transformar isso para quilômetro, para facilitar o nosso cálculo. Então, se eu estou com a vírgula aqui, ó, para transformar em quilômetro, eu volto 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu volto 5 casas, eu estou dizendo que nessa escala aqui, 1 centímetro no desenho é igual a 1 quilômetro na realidade. Portanto, se 1 centímetro do desenho é 1 quilômetro na realidade, eu quero saber 7 centímetros do desenho vai ser x. X, nessa regra de 3, multiplica invertido, x igual a 7 quilômetros. E aí nós temos o resultado do primeiro exemplo. Dá uma olhada aí na resolução que eu fiz para deixar anotado para você. O exemplo número 2. O exemplo número 2 diz o seguinte: em um mapa elaborado com escala 1 para 2 milhões, quantos centímetros representam a distância real em linha reta de 200 quilômetros? Então, um mapa com escala 1 para 2 milhões, quanto que são 200 quilômetros no mapa? Vamos para o quadro resolver. No exemplo número 2, 1 centímetro no desenho é 2 milhões de centímetros na realidade, nessa escala do mapa. Eu quero saber quanto que 200 quilômetros reais equivalem neste mapa. Ora, se 1 centímetro no desenho equivale a 2 milhões de centímetros na realidade, eu quero saber quantos centímetros no desenho equivale se eu tiver 200 quilômetros. Mas veja bem, uma coisa importante. Eu estou calculando aqui centímetro, aqui tem que ser centímetro, regra de 3. Aqui é centímetro. Eu tenho que colocar aqui também em centímetro nesse caso. A unidade que tu tem desse lado da regra de 3, tu tem que ter desse lado aqui. Portanto, 200 quilômetros na unidade de medidas, para transformar em centímetros, a vírgula que está aqui tem que andar 5 casas. Portanto, eu acrescento 5 zeros. Então, nós vamos ter que 1 centímetro no desenho equivale a 2 milhões de centímetros. E 200 quilômetros vão representar 20 milhões de centímetros. E aí a gente calcula invertido. Se aqui é o x, nós vamos ter 2 milhões de x igual a 20
milhões. X igual a 20 milhões dividido por 2 milhões. Então, X vai ser igual a 10 centímetros. E aí nós temos a nossa resposta do exemplo 2. Dá uma olhada na tela, como eu deixei descrito para você. E o nosso terceiro exemplo é esse. Se a distância real entre duas cidades é de 150 quilômetros, distância real entre as duas cidades, 150 quilômetros, e a distância no mapa, a distância mapeada dela é de 5 centímetros, qual é a escala desse mapa? Vamos de novo para o quadro resolver. Nós queremos descobrir qual é a escala do mapa. Sabendo que a distância real entre duas cidades é de 150 quilômetros e a distância entre elas no mapa é de 5 centímetros. Então veja só, eu quero saber se 5 centímetros no mapa equivale a 150 quilômetros da realidade. Eu quero saber 1 centímetro no mapa para a escala vale quanto? Nesse sentido, eu vou fazer da seguinte forma. Vou multiplicar invertido, como manda a regra de 3. 5x igual a 150. E aí, x igual a 150 dividido por 5. X vai ser igual a 30 quilômetros. Eu posso dizer que o mapa então tem uma escala de 1 para 30? Não, porque 1 centímetro, 30 quilômetros. Eu preciso ter uma mesma unidade. Portanto, eu preciso transformar esse 30 quilômetros em centímetro. E aí sim eu tenho a escala do mapa, que vai ser 1 por 3 milhões. Dá uma olhada aí na tela como ficou o exemplo organizado que eu deixei para vocês. Obrigado pela atenção, espero que tenha ajudado na resolução dos exercícios. Até a próxima aula. Tchau.